Olá, 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 olá. Vamos começar esse conversê. Vamos entrando. Olá, boa noite. Estão me vendo, me ouvindo bem? Olá, olá. Olá. Tiago querido, entrando. Meu Meu Deus, Deus. fico emocionado quando eu tô com esse homem sempre. Que isso? Eu vi ele antes de ontem e hoje eu já tô emocionado de novo. Deixa eu só falar para as pessoas. Acho que eu nunca, acho que eu nunca falei isso nem em podcast, né? Quando eu falo que os meus amigos eram ídolos e eu tenho muita sorte por isso, eu descobri o Thiago e o Alexandre, que também vai ser um dos convidados, numa fase particularmente aflitiva, que eu tava descobrindo e pesquisando coisas a respeito de educação, enfim, de lidar com crianças. E eu estava lidando com muitas informações, e apesar de ser psicólogo, a psicologia infantil nunca foi necessariamente o meu campo de pesquisa, de entendimento. Então, e todas as leituras que eu tinha eram de pessoas que não eram exatamente psicólogos, mas eram pessoas que falavam sobre correntes, vamos dizer assim, de educação. Então era uma coisa que me deixava muito aflito, né, de pensar, será que eu estou seguindo um caminho que faz sentido, é alinhado comigo? E aí quando eu descobri você, Thiago, eu fiquei muito feliz porque era uma tranquilidade, uma maneira de tratar a coisa de um assunto que eu já tinha visto no passado, mas eu não tinha me dado conta de que era a mesma coisa, né? A disciplina positiva ela tem algumas raízes dentro da psicologia do Adler, né? Uma decorrência de alguma maneira ali, né? De um seguidor que e aí foi passando, se popularizou. E então, na medida que a gente foi trocando conversas e informações e depois efetivamente participando do podcast enfim, me aproximando, conversando mais, eu fico muito feliz do ponto que a gente está hoje. Sempre muito infeliz de você estar no Rio e em São Paulo. Agora, no meio da pandemia, tudo mais complexo e difícil. Foi. E mas eu muito feliz de estar com você aqui, porque eu te admiro muito, te quero muito bem enfim, só tenho coisas boas a sentir e pensar de você. Então, apesar de ser amigo, você ainda continua sendo um ídolo e alguém que, né, promove conversas aqui em casa entre eu e a Juliana em relação à Nina. Então, você continua sendo uma figura inspiradora e que promove boas conversas, para além de ser uma pessoa que eu amo muito. Ô, meu querido, poxa, o cara já começa a live já querendo me fazer chorar, né? Mas olha, é incrível isso, né? Você falando assim, eu lembrando de anos atrás, quando a gente trocava aqueles e-mails gigantescos, lembra? Que foi, acho que, nosso primeiro contato, assim, de Sim, conversa. sim. E hoje em dia, como que esse contato de e-mails longos, assim, viraram áudios longos no WhatsApp, né? E eu sou extremamente feliz de ter você, de poder chamar você de amigo, de, sabe, poder dizer assim, cara, eu amo aquele cara. E é tão bonito poder ter construído isso também como um presente que a paternidade me trouxe, né? Então, assim, eu fico muito grato de poder estar aqui, não só estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal que está assistindo a gente, mas de poder ter essa amizade tão especial com você. Feliz, feliz. Feliz falando de um tema importante de analfabetismo emocional, mas também num período histórico.
particularmente muito delicado, né? Eu estava pensando esses dias, nossa, a gente vai falar de analfabetismo emocional e a gente vai falar isso num clima particularmente emocionalmente, eu não sei como você está aí na sua casa, particularmente muito triste, né? E Uhum. muito aflitivo em muitos níveis. Então, a gente está vivendo aquele período que você, quando vai falar do momento em que a gente vive, do que a gente está passando, é aquela coisa que embarga a voz, né? Aquela coisa que você fica meio que no misto de arrepiado, aflito e meio triste. E acho que exatamente por isso, e acho que a gente até pode falar um pouco disso também, falar sobre alfabetização emocional, no meu entendimento, é um assunto mais que urgente e super importante. E eu vejo, Thiago, o seu trabalho muito alinhado com esse processo de alfabetização emocional, porque apesar de você estar falando sobre educação, em última instância a gente também está falando de adultos, né? Porque basicamente não são as crianças que veem seus posts, a não ser o podcast que você faz para as crianças, É, propriamente dito, né? Então, em última instância, a gente está falando sobre crianças, mas não para crianças, e parece que a gente está falando, ó, ensina lá a criança lá daquele outro jeito, mas em última instância, a sensação que eu tenho é de um grande processo de alfabetização emocional dos pais dessas crianças. E me fala um pouco se você entende a coisa desse jeito ou se eu estou viajando. não, jamais. Bom, acho que assim, pontuar que sim, não tem como a gente estar vivendo esses últimos dias aí bem da cabeça ou bem do coração, vamos dizer assim, né? Tá muito triste, tá muito difícil. Outro dia mesmo eu tava conversando com a Elisama, tá, tipo, tá dando aquela vontadinha de não fazer nada, né? De ficar no cantinho, de curtir aquela. Não curtir porque não é algo que, né, que a gente deva, meu Deus, mas de viver aquela badzinha, né? Aquele luto. E tá tudo bem também a gente viver isso, né? Não dá pra gente fingir que tá tudo bem, porque não dá pra ser dessa forma. Então, até nos meus posts ultimamente, eu não tenho conseguido fazer outra coisa. Por que que eu vou postar uma foto do meu filho rindo se eu não tô rindo também por dentro, né? Então, eu acho que é um momento muito difícil mesmo. A gente está aqui, enfim, a gente está aqui para conversar, inclusive, sobre isso, né? Sim, E eu tenho total certeza de que a raiz desse trabalho que eu faço e que a gente faz de certa forma também, ele é basicamente de educação e de, vamos dizer, vamos ajudar os pais a criar consciência sobre aquilo que eles estão sentindo, principalmente depois que eles se tornam pais e mães, né? Porque a maior parte das vezes a gente está falando sobre a gente, não sobre os nossos filhos, né? Tem um termo muito bom que o Daniel Siegel criou, né? Que é aquele parenting from the inside out, né? Então, assim, você tá se tornando pai, está se tornando mãe de dentro para fora. É impossível você querer criar o seu filho seguindo um manual de regras, achando que você vai conseguir fazer criar uma relação, um vínculo tão tão intenso e tão forte se você não olhar para dentro também, porque senão a gente vai repetir as mesmas coisas que a gente viveu, as nossas próprias experiências, a gente não vai fazer sentido nas nossas próprias infâncias. Então tem todo um caminho de aprender a lidar com as nossas próprias emoções, com as nossas próprias histórias e entender também que a gente não, as cargas emocionais que nós temos, elas são nossas, não são dos nossos filhos, né? E que seria muito injusto se a gente sempre depositasse todas as nossas cargas em cima dos nossos filhos, porque a gente também não tem condição de lidar com elas, né? Então, assim, se a gente não tem, imagina uma criança de 3 anos, de 4, ou até um adolescente mesmo, porque essas cargas ainda são nossas. Tem muita gente que eu vejo, às vezes, assim, passando por um caminho que eu acho muito perigoso, que é o caminho de achar que os seus filhos são os seus próprios terapeutas, né? Que seus filhos vão curar todas as suas dores. Isso é perigoso, né? Porque é uma responsabilidade que a criança não deveria ter, né? Nós deveríamos estar ajudando eles a desenvolver ali, fazer esse trabalho de amadurecimento emocional,
né, de alfabetização emocional dos nossos filhos e não eles serem né, sei lá, um oásis emocional para a gente. Claro que podem ser eventualmente, porque essa troca, né, esse vínculo que a gente cria, o vínculo de apego seguro, ele é uma via de mão dupla, né? Mas a gente não pode confiar nisso para resolver todos os nossos problemas. A gente deveria confiar num terapeuta para resolver esse tipo de problema também, né? Sim. E toda vez que a gente fala desse processo de alfabetização emocional, as pessoas sempre perguntam, né? Me mandaram uma pergunta hoje, por exemplo, é, como, como, come, como começar? Como é que começa a alfabetização emocional? E eu sempre penso de uma maneira muito básica, né? Do mesmo jeito que a gente faz a alfabetização tradicional, que acontece uma parte na escola e uma parte em casa, porque a gente está imerso numa língua, né? Então a gente está imerso numa língua que é falada, numa língua que a gente ouve, numa língua que a gente vê os códigos escritos. Então quando eu vejo, sei lá, um texto em grego, não que eu fique vendo textos em grego, mas você olha aquilo ali de ponta cabeça, de lado, tá, você fala, nossa, quem entende isso? Os gregos, que eles estão o tempo todo sendo aquele código para cá, para lá, não sei o que lá, com ponto, não sei aonde, e você está imerso numa cultura que está o tempo todo te alfabetizando. E você também tem uma alfabetização formal, que é aquela que eu nem sei se é ainda assim, porque a Nina ainda não chegou nessa fase, que é juntar bolinha, perninha, juntar uma letra com outra, quer fazer aquilo fazer sentido BO com bola, e aí criar os signos, vamos dizer assim, associar a língua formal com aquilo que você vivencia. E eu tendo a pensar que começar esse processo de alfabetização emocional passa muito por aprender a nomear as emoções. E a gente fala assim, baba, coisa simples, né? Oh, tá. Eu falo, fala uma emoção aí. Ah, troço aqui no peito, né? Tá, tá, vai lá. Um troço aí no peito. Ah, um negócio aqui, bate um trem na garganta, dependendo do lugar que a pessoa nasceu, ela vai falando um trem, um troço, né? Um aperto, uma gastura, cada um vai dando um nome para a coisa, para isso que tem alguns nomes básicos que na prática, obviamente, eles não aparecem bola. Na prática, não vai pegar, vale, pega a bola, né? Na prática, a gente não fala bola, pega a bola, né? A gente pega, vale. Então, na prática, as emoções acontecem de uma maneira muito mista, combinada e maluca. A gente vai falar sobre isso também, mas quando a gente vai começar a aprender a nomear essas coisas, é muito importante. E eu vejo você reforçando muito esse aspecto no processo de educação dos filhos. Fala um pouco isso da perspectiva parental, assim, porque eu acho que isso casa muito com o que eu acabo falando bastante no livro, que eu, péssimo em marketing, não falei do livro. Aqui, Peraí, então live de lançamento, e eu não eu falo já do livro. fiz até Depois, stories, porque é só assim que eu consigo beijar você, ó. Tá vendo? não é? Então, me perguntaram no final da live passada qual que é o nome do livro. Vergonha, né? Maturidade emocional. Este é o Oh, livro. meu Deus. Esqueci também que eu tenho o cupom de desconto das lives. Também já tinha esquecido isso. Pera, deixa eu mandar aqui no Tem um grupo. negócio de fixar aí, não tem? Oi? Tem um negócio de fixar comentário. Você pode botar fixo aí, ó, para todo mundo ver o cupom. Então, agora eu já não consigo colocar aqui o comentário, então eu É os vou. dois tiozão que não sabem mexer no negócio, né? Aí, ó. Não, não, pior que eu tinha colado e agora não sei. Eu tinha copiado, agora não sei colar aqui. Bom,
Depois eu vou mandar o código da live para poder ter cupom de desconto na hora de comprar. Fiquem tranquilos, eu vou pôr nos comentários do vídeo salvo que vai ficar. Vou colocar. Mas, gente, olha, antes até de falar sobre isso, sobre nomear sentimentos, quero aproveitar, já que o Fred não é assim uma sumidade do marketing, e como eu, como amigo, fui convidado e aceitei esse convite, porque eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou sendo convidado, então eu não preciso intermediar nada, eu estou aqui conversando com o meu amigo. Mas eu preciso dizer para vocês que, independente de cupom, de desconto, faça uma forcinha, compre esse livro, porque eu já comecei a ler, eu estou na metade da segunda parte. É um livro tão especial. Eu falei isso quando a gente gravou o nosso episódio lá no Tricô de Paz. Foi ontem? Acho que foi ontem, né? Então, Que a gente... anteontem. anteontem. Então, assim, é muito especial. Você não tem noção de como que esse livro vai te ajudar na prática a entender os seus sentimentos, tanto quanto esse livro. Tá? Na verdade, não o livro, né? O Fred que escreveu o livro. Mas, cara, vai lá. E se você gosta de fato do trabalho do Fred, você vê muitos livros do Fred, eu tenho certeza que você vai ler o livro como eu, ouvindo a voz dele na sua mente. Isso é uma delícia. Nossa, para mim, eu não preciso nem de audiobook, porque tá lá na minha cabeça o audiobook. Cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma experiência. E isso é uma coisa interessante das emoções, né? Cada um tem um repertório diferente. Outro dia uma pessoa falou assim, Fred, adoro o seu conteúdo, ele é ótimo, tudo, mas você me dá muito sono. Eu fiquei assim meio, né? Eu lembrei de um encontro que eu tive uns 10 anos atrás, que eu saí com a menina e ela falou que eu dava sono para ela, então isso é um trauma de vida adulta. Então, cada um tem uma reação com a minha voz. Então, isso pode ser controverso, pode ser um livro de ninar. Então, também pode ter muitas utilidades a leitura Pode? ouvindo a minha voz. Pode ter. Mas é É verdade. verdade. Quando você fala isso, eu fico encorajado de falar bem do meu livro, porque eu escrevi ele eu escrevi ele em momentos muito tensos e parecidos com o que a gente está agora, porque foi bem no começo da pandemia. Então eu tinha um esforço de não ficar falando de pandemia, porque o livro espero que transcenda em termos de tempo a pandemia. E porque assim, né, eu não queria ficar também monotemático falando de tristeza, de pesar e de luto, porque tem muitas emoções para se falar no livro. Mas foi feito com muita alegria, apesar do momento triste que eu escrevia, porque eu sabia que era uma coisa que eu queria entregar com qualidade para que as pessoas tivessem um beabá dessa alfabetização emocional, que foi a pergunta que incitou O jabá de oportunidade. o jabá todo, que é sobre a questão da alfabetização emocional. Então, mas vamos lá, o pessoal achar que a gente não está aqui que nem Polishop, vou responder a sua pergunta agora, então. Eu acho que, para mim, esse é um dos pontos cruciais, né? Quando a gente fala assim, poxa, mas como que eu começo? E é uma pergunta super válida. Se você está aí assistindo essa live, assistindo a gente conversando aqui, ou vendo esse vídeo depois, não sinta vergonha de perguntar por onde começar. É a melhor pergunta, né? É a melhor pergunta. E para mim, assim, até um pouco antes do que você, Fred, falou, né? Que assim, é quando você está ali, que divide um pouco com a escola, com a casa, como é que você vai tratar essas emoções e nomear essas emoções. Eu digo que isso começa no primeiro dia de vida, na primeira semana de vida. E as pessoas ficam um pouco assim, mas como assim? Você vai falar de sentimentos com um bebê de 1 mês de vida, de idade, né? Por que isso não faz sentido? Faz sim, porque isso é uma nova comunicação que você está elaborando, é uma nova linguagem. Nós não tivemos isso nas nossas infâncias, né? Eu não, com certeza. Mas eu sei que é muito comum que as pessoas nunca tenham elaborado tanto assim sobre sentimentos nas suas vidas. E eu acho que tudo é treinamento, né? Então, assim, a comunicação e elaborar sobre sentimentos é um treinamento. E quando você está com o bebê no colo, pode falar. Não, e Thiago, e eu acho que quando você incita os pais a nomearem para a criança aquilo, isso força, inclusive, os pais a terem que decodificar o próprio o que ele próprio está sentindo e até dar uma limpada assim na clareira de confusão emocional para poder, inclusive, falar
o que está acontecendo. Na hora de ser o professor, ele também se põe, ele é obrigado a se colocar como aluno, porque ele vai ter que fazer uma consultoria interna para dar o nome para aquilo, e aí, de repente, ele vai perceber que aquilo não era só aquilo. É por aí também, não? Exatamente, exatamente. É por isso que eu digo que tem que começar logo, quanto antes. Então, se você está com o seu bebê ali de, sei lá, 6 meses de idade, que começa a sentar e começa a chorar porque não consegue encaixar uma peça na outra e está frustrado, você pode pegar o seu bebê no colo e falar: poxa, filho, você está muito bravo, eu estou vendo que você está triste, né? Por mais que aquela criança não tenha capacidade de identificar e, né, decodificar aquelas palavras e entender o que está acontecendo com ela, isso já é importante para você, pai e mãe, né, cuidador, que está ali com aquele bebê fazendo esse trabalho de criar uma relação de vínculo tão próxima e tão forte com o seu filho, com o seu bebê, que você já começa a entender como que ele está se sentindo, você ajuda ele a entender o que ele está se sentindo. Mas não é só isso, você também começa a criar essa cultura em você mesmo de falar sobre sentimentos, porque eu tô ali. Eu comecei isso, então, para ser bem claro, eu comecei isso com um Dante quando era bebê. Quando eu pegava ele no colo: poxa, filho, você tá com dor, né? Ai, poxa, eu tô vendo que você tá tão chateado, você tá com cólica, você não queria que isso tivesse, você tá com raiva. E você vai falando. E você sabe que o bebê não vai entender aquilo. Mas é claro, o próprio tom da voz, né, o próprio tom da palavra vai ajudar como um conforto, um acalento naquele momento para o bebê. Mas todo o resto ajuda você a criar todo esse arcabouço aí de referências emocionais que vão te ajudar, inclusive. Eu aprendi imensamente sobre sentimentos depois que eu tive meu primeiro filho. Antes eu era aquele ser das cavernas ali, que eu sentia raiva, alegria, tristeza e inveja, basicamente isso, né? Então, como que a vida se torna muito mais colorida no aspecto emocional depois que eu mergulhei nessa, né? Sim, sim. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Qual palavra usar quando não sabemos nomear o que estamos sentindo? Pergunta difícil, né? Tipo, tem um coringa, né, para poder usar. O que você arrisca aí? Eu tenho um palpite, mas eu vou Olha, dividir a angústia. eu, eu normalmente, quando isso acontece comigo, ou quando já aconteceu isso alguma vez com os meninos também, normalmente eu só assumo que eu não sei ainda. Olha, eu tô me sentindo, eu ainda não sei exatamente o que eu tô sentindo. Tá confuso aqui dentro. E eu preciso ainda de um tempo para entender o que está acontecendo. Não vou falar: preciso de tempo, Dante, para elaborar minhas questões sentimentais. Não, você, filho, olha, tá confuso, eu não sei direito o que está acontecendo comigo, no meu coração, mas eu preciso de um tempinho para entender. E isso eu também falo para eles quando você fala assim: o que você está sentindo, filho? Quando, sei lá, o Gael começa a perseguir muito o Dante durante um fim de semana inteiro, querendo bater nele, eu falo: Gael, vem cá, vamos conversar com o papai. Por que você está fazendo isso? Não, porque ele fez isso, isso, aquilo. Assim, é sempre projetando no outro a responsabilidade pelo ato da violência, né? Super normal entre irmãos. E, e eu vou falar: filho, mas não quero saber do seu irmão. Eu estou conversando com você, né? Eu estou interessado em saber como você está sentindo, o que você está sentindo. Aí, não sei, eu acho que é raiva, mas eu estou com um pouco de inveja. Então, é nesse momento que você começa a elaborar com uma riqueza inacreditável de sentimentos com uma criança de 6 anos, cara. Isso, para mim, é um dos maiores presentes que a gente pode receber. É entender que a criança ela se sente, inclusive, é, livre, né, e encorajada a falar sobre os sentimentos que são considerados verdadeiras, né, sei lá, pecados capitais, né? Quando que você, se você, assim, você aí que tem irmão, por exemplo, não sei se você tem irmão, Fred, ou se você é filho único. Tenho uma irmã Então, mais velha. imagina você, quando criança, saber que você tem um espaço seguro na sua família para falar, assim, com as letras bem claras de que você tem inveja de alguma coisa que seu irmão está fazendo ou com alguma coisa que ele tem, sem se sentir punido, sem se sentir humilhado, sem se sentir, sabe, o pior irmão do mundo. Então, eu acho que se a gente for falar de caminhos, né, de por onde começar, comece falando, comece ajudando a criança a nomear aquilo que ela está sentindo e comece também a criar um espaço seguro para a criança expressar aquilo que ela está sentindo, porque a gente normalmente reage de uma forma muito assim enérgica quando a criança elabora ali algum sentimento que a gente considera proibido, né? Uhum. Por exemplo,
E essa às vezes é uma dúvida que eu particularmente tenho, porque eu sou o cara das hipóteses e para mim, às vezes, uma reação, fazendo, fazendo uma análise ali causal do que está acontecendo, eu consigo identificar ou supor muito fortemente o que está acontecendo, por exemplo, com a Nina. Nomear isso, eu nomear isso, hipotetizando alguma coisa, é válido ou às vezes isso engole a capacidade da criança, dela própria, chegar numa resposta, dependendo da resposta, porque assim, não é não é uma coisa óbvia, né? Óbvio, nada muito óbvio também nessa vida, mas alguma coisa, sei lá, raiva, sabe que é raiva, sei lá, mas uma coisa assim, sei lá, por exemplo, você tá vendo o papai e a mamãe conversar e você tá incomodada, né? Tipo aquela coisa de sei lá, bate uma invejinha, eu queria estar aí no meio, o que vocês estão falando que eu não estou entendendo? Você acha isso necessariamente ruim, ou passa, ou melhor não? Eu acho essa discussão bastante curiosa, porque eu acho que ela é normalmente carregada por um extremo, que é, olha, eu não vou falar nada sobre sentimentos com meus filhos, porque eu é, não quero, como é que eu vou dizer, imputar ali um sentimento que não é do meu filho, que sou eu que estou tendo a minha visão, a minha percepção do que é aquilo que o meu filho está sentindo. Então, para mim, isso é muito como, olha, você está fazendo o seu dever de casa, eu não vou te ajudar a fazer, porque ele é seu dever de casa. Eu não vou te dizer qual é a resposta. Eu posso tirar alguma dúvida ou outra com você, mas eu não vou te dizer qual é a resposta, porque você tem que aprender. E aquela criança que precisa genuinamente de ajuda, seja com os sentimentos, seja no dever de casa, ela vai estar ali solta a própria sorte, sabe? Então, eu sou muito mais do movimento de ajudar a criança a elaborar aquilo dali, e é claro, não dando respostas óbvias, mas quando eu percebo que a criança está confusa, como esse caso, por exemplo, que eu falei do Gael, ele realmente não sabia o que ele estava sentindo. Então, por que eu não posso ajudá-lo a elaborar isso daí? E o outro passo é também que quando a criança é muito pequena, ela simplesmente não conhece a palavra, né? Quando você tem uma criança de 2 anos, a Maia, por exemplo, está com 2 anos, está começando a ter os seus primeiros grandes estouros ali de frustração, de raiva, ela não sabe nem falar direito. Então, como é que ela vai aprender o que é frustração se eu nunca falar para ela? Então, para mim, Você assim, é claro explica nem que o conceito, né? Ah, pois isso é é, frustração. Ela, mais frustração, porque não sabe o que é frustração, né? pois é. Então, assim, eu acho que a gente precisa sim ajudar os nossos filhos a nomear, a gente precisa sim ajudá-los a identificar, porque eles não sabem. E, inclusive, isso é uma das formas de ajudar a criança a sair de uma crise emocional. Porque é um pouco do que você falou. A criança, ela, sei lá, está fazendo birra. E ela está fazendo birra porque ela está se sentindo frustrada. Mas essa birra gera uma frustração ainda maior e um medo dela não estar sabendo o que está acontecendo com ela. E isso amplifica a birra porque ela simplesmente está perdida e está desorganizada emocionalmente. Então, por que É. a gente não pode ajudá-la, pelo menos, a se organizar e sair dessa, né? E a Ilda fez uma pergunta aqui interessante, que eu vou reformular levemente, e a gente precisa falar sempre ou deixar só eles sentirem. Então, vou fazer assim, em que momento, não tem uma regra, não, mas em que momento falar, em que momentos não falar. Eu sei que tem muito de time, mas assim, na sua cabeça é mais claro esse momento de alfabetização emocional, sei lá, tá na efervescência ali da emoção, né? Tá, 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 né? Virar um detetive, tá, né? Uma coisa, de repente, no estereótipo da coisa que a gente pensar, nomear é pá, raiva, né? Em que momento fazer isso e quando não fazer isso também? Você tem um timing assim interno? Hum, É muito no feeling. Eu acho muito curioso porque muitas pessoas acham que devem ter até essa visão de mim, né? Tipo, Dante, vem aqui, sente aqui no meu colo. Aí eu pego o meu cachimbo, aquele cachimbo curvo assim, né? Vamos conversar sobre os seus sentimentos. E não é isso, né, cara? Eu acho que acontece muito do dia a dia, né? Eu acho que quando eu vejo, quando assim, normalmente o que que me faz sentar para conversar, principalmente com os meninos que são mais velhos, né? Para quem não conhece, né, o Dante tem 8 e o Gael vai fazer 6
agora, daqui a pouquinho. Com eles, eu já não falo tanto, porque eu meio que tento pescar se existe alguma confusão ali, se existe alguma angústia que ele não está conseguindo elaborar direito. Então, eu chamo ele para conversar. E, normalmente, essas angústias eu percebo muito na relação entre eles. Quando eles estão se bicando muito, quando um tá empentelhando muito o outro, está implicando, não sei o quê, normalmente é aí que eu chamo para conversar e ter uma conversa mais, digamos, elaborada sobre sentimentos e sobre a situação como um todo, né? E eu acho que também é importante a gente botar, quando a gente está falando de mais de um filho, né? Colocar eles mais para falar um com o outro também. Porque isso acontece demais, demais com os irmãos, que um cria uma, né? Obviamente, um vai criar uma narrativa na cabeça, o outro vai criar outra, onde é obviamente o outro é sempre o culpado, mas nunca um vai falar sobre como se sentiu com relação àquele fato específico para o outro. Então, um nunca sabe normalmente, né, o que o outro sentiu. Então, quando eu boto os dois para conversarem entre si sobre E algum não é conflito que rinha de aconteceu, galo isso daí, né? É bom não, não, não. esclarecer. Não monto um ringue de gel, não, entendeu? Ó, vão aí. Mas quando eu boto um de frente ao outro, olha, aconteceu isso, você falou isso. Gael, me conta o que você sentiu quando o seu irmão falou isso. Ah, eu me senti que ele não me amava, que eu não sou irmão dele, não sei o quê. E aí, no momento que eu promovo essa conversa e que um começa a falar sobre seus sentimentos, normalmente eu vejo o outro, sabe, dar aquela desarma aquelas defesas e, Até e aí de os chorar, olhos imagina. enchem de lágrima, sabe? É, Aí normalmente eles sentem aquela culpa, uma culpa, vamos dizer assim, uma culpa natural, né, de que é de ver o que o outro fez, né, com o sentimento do outro. Então esses momentos são muito ricos e eles acontecem, sabe? Eu não sou de ficar toda hora dando palestrinha. Quem é mais de dar palestrinha, já fica aqui a denúncia, é a Anne, que gosta de falar, fazer uma palestra que eu já falo assim, amor, olha, se ligou o modo palestrinha aí, a criança já se perdeu, já foi para Nárnia. Eu gosto de falar assim, ó, Gael tá em Nárnia, já não entende mais nada que você tá falando. Mas eu acho que é muito esse feeling. E as pessoas ficam preocupadas de, ah, meu Deus, mas eu preciso de uma regra. Quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu vou fazer aquilo? E não dá, gente. É tudo muito ligado com a forma e a relação que você constrói com seu filho. Quando você tem essa relação de estar ali todo dia, de estar observando, de estar sacando, você entende o momento que você precisa entrar em campo ali com o seu cachimbo de detetive emocional, sabe? e aí a pergunta do demônio também que mandaram, né? E quando você também está, né, tomado por uma emoção na hora que você está lidando com uma emoção. Quando você está tomado por uma emoção, quando o seu filho está tomado por uma emoção, né? Então, sei lá, isso é uma coisa que eu percebia muito no começo, eu fui me observando, falei, nossa, eu ficava com muita raiva quando a Nina ficava com muita raiva, né? É... eu não ficava com raiva porque eu me sentia ofendido particularmente, ou humilhado, porque podem ser coisas que vêm na nossa cabeça como uns pitocos, né? Dão umas atropeladas na gente e a gente fala, porra, né? Tava isso, né? Mas eu ficava com raiva porque eu achava que ela não devia estar com raiva. Não devia, né? Não precisava estar com raiva, não precisava estar com tanta raiva, porque tá tudo bem, não sei o que lá, que essa raiva aqui da paz. Então, me vinha uma raiva dela estar com raiva. Então, eu sempre precisei me segurar muito nesse sentido e me observar muito para não ficar ultrajado com essa, com essa questão. Como é que processar isso daí? Como é que você vê na sua experiência? Pô, olha, assim, acho que a primeira coisa que eu queria falar é que eu achei que isso aqui ia ser um bate-papo tranquilo entre amigos, só tá soltando sapatada aqui. Eu vou sair daqui drenado. Vou até beber uma cerveja para dar uma depois. Mas brincadeiras à parte, eu acho que quando acho que quando a gente fala sobre educação parental, sobre ajudar os nossos filhos a aprender a lidar com seus sentimentos e tudo mais, quando a gente fala de alfabetização emocional, a gente precisa entender uma coisa muito importante, que nós somos humanos, tá? Então, para mim, essa é a máxima de todas, né? Ou seja, eu vou estar ajudando os meus filhos a passarem por isso, a nomearem, a identificarem, mas eu também sou humano.
e às vezes as reações deles, as emoções deles mais fortes, elas podem sim gerar gatilhos e me deixarem também com raiva, né? Como que você lida? Eu não lido, eu vivo aquilo também, né? Então, aconteceu, foi quando isso? Ontem ou anteontem? Estou num momento de demanda muito grande de trabalho, aqui no home office, no meu quartinho aqui, e existe, coincidentemente, uma demanda muito grande de trabalhos na escola do Dante, porque ele está no terceiro ano e o pessoal agora deu uma intensificada. Uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes vertentes desse terceiro ano na escola dele, né, na forma de educação lá da escola dele, é incentivar com que ele amplifique o quanto que ele escreve. Então existe uma cobrança muito grande. Pô, vai fazer uma pergunta, vai responder uma, sei lá, não é uma pergunta qualquer do livro e ele vai responder com sim ou não. A gente tem que provocar isso, né? E é claro que é muito difícil. E ninguém tem, as pessoas não têm saco para escrever. Eu não tenho saco. Às vezes eu quero responder só com um não. Então ele bota um não, aí você fala, não, vamos elaborar. E isso é também demandante para a gente, né? Enquanto a gente está trabalhando e tudo mais. Então vem várias interrupções. Não, pai, vem cá, me ajuda aqui. Tá bom assim? Aí eu falo, não, filho, olha só, vamos falar dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí aconteceu comigo de que numa dessas entradas que ele deu, ele já estava de saco cheio de tantas vezes eu pedi para ele elaborar um pouco mais, que ele já entrou com raiva aqui no meu quartinho do pânico, que eu chamo carinhosamente de quartinho do pânico, e ele entrou aqui já com raiva, ele me veio, tá, aí largou o livro em cima da minha mesa, assim, eu estava digitando, sabe, um relatório e tal, largou em cima da minha mesa, aqui, isso aqui. Aí quando eu olhei, só tinha tipo, sabe aquela coisa assim, que a tarefa tem um espaço de 5 linhas designado para você responder, ele só tinha escrito uma linha, e nem completa a linha. Aí eu falei, você tá brincando comigo, né, Dante? Não é possível. E aí eu fui tomado por uma raiva, por uma impaciência muito grande, porque eu já não aguentava também mais aquela situação. E é isso que acontece, eu sou humano, eu briguei com ele, eu falei, eu fui muito rude com ele, e ele saiu super cabisbaixo, e, sabe, tive que esperar a poeira baixar, tanto a minha como a dele, pra gente conversar. E assim, o que eu falo é sempre isso, entenda que você é humano, que você sempre vai errar, você nunca vai ser, poxa, o monge dos sentimentos, isso não existe. A gente vai viver também essas emoções mais fortes, e o que faz diferença com o que a gente faz, né, o que a gente acredita, é que a gente tem a humildade também de reconhecer isso, né? Então, logo depois, eu cheguei para o Dante, Dante, olha, eu queria que você soubesse que eu não fiquei bravo porque você escreveu só aquela linha. Eu queria dizer para você que eu estou bravo porque tem muita coisa acontecendo, eu também estou muito cansado, eu também estou impaciente, acabou que eu me descontrolei também com você, porque você não se descontrola, eu também me descontrolo. Mas a minha promessa para você é que eu sempre vou tentar aprender a lidar cada vez mais com os meus sentimentos e me controlar emocionalmente para não estourar com você. Então, acho que para mim esse é o ponto principal, sabe? Ou seja, ter um trabalho de humanização de você como instrutor e aluno simultaneamente, né? No Uhum. imaginar, porque isso é uma coisa que eu falo bastante no livro, né? E a emoção, o livro Maturidade Emocional, que a emoção é como se fosse um mensageiro que traz coisa, ele sinaliza que coisas importantes estão acontecendo, né? E se tem uma coisa importante acontecendo, e normalmente acontecem coisas importantes com pessoas que a gente entende como importantes, né? Uma pessoa indiferente à nossa vida, a gente não sente emoções. A gente olha e fala, que estranho, nossa, que zoado. Sei lá, ver uma pessoa brigando na rua. Eu não sei, eu sou daqueles que fica com vergonha alheia quando eu vejo briga, mas, enfim, você olha e fala, você fica meio, mas assim, você não entra naquela emoção. Então, as pessoas que a gente ama são as que mais evocam todo tipo de emoção na gente. E os Uhum. filhos, para não falar também só de filhos, as pessoas que a gente ama, de modo geral, elas fazem emergir os nossos sentimentos mais primitivos, porque são as pessoas com quem a gente se importa, são as pessoas que definem um pouco quem a gente é. Então, a pessoa com quem eu me relaciono, se ela age de um jeito que eu acho que é muito várzea, vamos dizer assim, é, aquilo me afeta, aquilo mexe com os meus valores. E quando aquilo mexe com os nossos valores, mexe com
com os nossos pensamentos sobre a vida, aí as emoções vêm à tona, trazendo raiva, tristeza, medo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando, tendo uma conversa difícil com a Ju, que está ao vivo aqui, então se ela quiser testemunhar, ela também está aqui na live. Ela Não vai é a poder história da dizer. carochinha, né? Não. Teve uma vez que eu falei assim, olha, eu tô com raiva do que você fez, mas no fundo tô com muito medo de ficar com tanta raiva que eu deixe de admirar você por isso, e isso, se acontecer muitas vezes, eu perco a admiração por você e isso enfraqueça o meu amor, né? Então, eu tentei explicar, ela sobrou para mim, ela falou isso. Se vocês quiserem, eu saio da live, aí ela entra e vocês continuam aí, tá? Eu não Daqui vou a ficar pouco no vai ter meio um dessa, não. recurso de ter uma live com 3, 4 pessoas, né? Então já vem a live em breve. E, e era verdade. E ela ouviu aquilo e ela entendeu, né? Na hora ela falou, tá bom, eu vou pensar nisso que você estava falando. Porque se eu falasse, sai daqui, tô puto, sei lá o quê, eu não ia estar traduzindo assim. E para mim foi difícil porque aquilo foi resultado de um pensamento, de uma elaboração longa. Eu não entendia porque eu estava tão. Eu fiquei alguns dias com aquele sentimento meio fechado, faz tempo até. Quando a Nina era bem piquititica. Eu estava tão incomodado com aquilo, eu falei, eu tô com raiva, mas eu tô com medo de estar sentindo essa raiva. Então, assim, eu tô com raiva, mas eu tô com medo de sentir essa raiva, porque eu sei que quando eu sinto raiva por muito tempo, é porque eu não tô gostando, não tô admirando aquilo que eu tô vendo, e eu tenho medo de que aquela admiração, essa perda de admiração, me enfraqueça o meu amor. E eu sou daquele tipo de pessoa que eu demoro um pouquinho para entrar naquele sentimento. Acho que com a Juliana menos, que eu acho que eu amei ela muito precocemente, assim, avaliando a minha relação com ela. Mas eu demoro muito para trazer uma pessoa para o meu círculo de confiança, porque tem um lado meu que é muito reservado, muito desconfiado em algum nível. Mas quando ela entra, eu defendo ela com unhas e dentes, inclusive dela própria, quando faz alguma coisa que faz eu perder a admiração. Então, normalmente eu percebo que as coisas que eu me indisponho com as pessoas é quando elas fazem alguma coisa que vai fazer com que eu me indisponha com ela, com o amor que eu tenho por ela mesma, né? Então, quando eu discuto uma coisa, eu já ia comentar que não tinha sido bem assim. Então, tem a ver com... Eu defendo a pessoa assim, não faz isso. É quase como assim, não faz isso comigo porque eu sou muito frágil, né? Então, reconhecer também a fragilidade, a vulnerabilidade em relação às pessoas que a gente ama, isso é muito importante quando a gente está lidando, acho que, nessas situações críticas. Não sei se faz sentido, eu estou muito... ela diz que eu sou muito dramático também, né? Mas dramático no sentido de, nossa, mas eu sou um cara muito sensível e eu sei que as coisas me pegam de um jeito muito sutil ali. Então, eu também reajo mais fácil emocionalmente, reajo no sentido não de necessariamente expressar aquilo, mas eu reverbero dentro de mim as emoções muito fortemente. Você tocou um ponto interessante aí. A Ellie, inclusive, falou Fred de peixe ou câncer. Você perguntou se eu sou assim. Bom, eu sou canceriano com ascendente em câncer. Então, assim, eu sou o drama em pessoa. Qualquer coisa que acontece, eu já estou chorando. Então, não tem muito porquê, assim. Normalmente, você sabe muito bem disso. Quase todos os episódios do Tricô de Paz que a gente grava, você me faz chorar em algum momento. Mas eu acho que tem um outro ponto importante aí também, porque eu não era esse tipo de cara tão sensível antes de me tornar pai, sabe? E eu acho que isso é um negócio que é interessante também de a gente falar. Talvez você, por já ter essa bagagem até acadêmica, né, de falar sobre sentimentos, entender como é que funciona a mente humana e os sentimentos da gente,
talvez você já tivesse também um pouco mais de facilidade de elaborar sobre isso. Mas eu, sendo aquele cara que saiu da Idade Média, pulou para a Idade Moderna através da paternidade, isso aflorou muitas coisas dentro de mim. Isso me fez, inclusive, ser muito mais vulnerável, que as pessoas, inclusive, acham que isso é um sinal de fraqueza, quando que, na verdade, para mim é o extremo oposto. E o que é interessante de notar é que foi justamente nesse meu processo de tentar entender como que eu vou construir uma relação bacana e saudável com os meus filhos, que eu percebi o quanto que isso me mudou radicalmente por dentro. Então, esse cara que hoje vai chorar e que hoje se emociona com um monte de coisa, esse cara que hoje consegue falar, inclusive com a minha companheira, com a Anne, que não está aqui para, infelizmente, me desmentir, então eu posso mentir bastante, mas mentira, não vou fazer isso não. Mas isso me faz também ter uma facilidade de conseguir me comunicar e elaborar melhor aquilo que eu estou sentindo com ela. E mais ainda, me dá uma capacidade muito grande de interpretar aquilo que ela está sentindo, né? Para mim, assim, me salvou várias vezes o nosso casamento aqui, essa facilidade que eu comecei a ter de entender o que ela está dizendo, o que ela estava precisando, por mais que aquela fala que ela fizesse fosse talvez uma fala agressiva, uma fala de crítica mais dura, sem falar, assim, sem querer dizer que a culpa tenha sido dela, mas peraí, por que ela falou isso? Será que ela tá sobrecarregada? Ela está se sentindo sozinha, solitária. O que a gente pode fazer? Então, essa sensibilidade, ela inclusive ajuda muito nas relações, aí, saindo um pouco do campo da parentalidade, né, do campo dos relacionamentos, porque ela faz com que a gente fique também mais conectado e sensível ao que acontece com o outro também, né? Sim. Ou seja, e aí acho que de alguma maneira você está respondendo uma pergunta aqui, como despertar uma pessoa que é analfabeta emocional. Eu tendo a pensar que quando a gente normalmente tem um timing que eu considero, principalmente em matéria de relacionamento, muito ruim quando a gente quer despertar a pessoa para um tipo de reflexão, quando ela está num momento que a gente chama no livro de um sentimento, ela está possuída pela emoção, que é uma fase, assim, um período refratário da emoção, que eu tô espiralando a emoção, que eu tô lá enlouquecido por ela, rodando em volta dela, e a gente quer entrar com um despertar das emoções. Eu sempre acho que sensibilizar a pessoa, por exemplo, em fases de transição, em situações de crise, mas não na hora crítica da emoção, fazer isso de uma maneira um pouco despretensiosa também, né? Do tipo, putz, outro dia eu vi que você tava com uma cara estranha. O que estava acontecendo? Fazer perguntas mais abertas do que. Eu vi que você. Né? Chegando com o dedinho já apontado na cara. Eu sempre acho que quando a pessoa é refratária por natureza e ela está numa situação de pico emocional, não é um bom momento de fazer isso. Então, despertar a pessoa, no meu entendimento, é sensibilizar ela para ela mesma, do tipo, eu não sei, eu conheço você, eu sei que você é uma pessoa que ama, que ajuda, não sei o que lá, mas outro dia eu vi você reagindo e fazendo a coisa de um jeito que eu não te reconheci. Né? Eu vi que você estava com muita raiva e eu fico me perguntando se não é momento de você começar a observar um pouco essa raiva toda que você tá, porque eu particularmente trazer também um pouco para si. Eu particularmente quando sinto raiva, normalmente a raiva está associada com outras emoções, com tristeza, tal. Então eu estou fazendo uma conversa que está sinalizando para a pessoa que trazer as emoções não é uma coisa perigosa e que vai se voltar contra ela. Porque isso acontece muito em relacionamento, né? Tomar a pessoa como refém para depois jogar na cara dela que ela se abriu. Então, criar um ambiente favorável, amistoso e menos crítico para que a pessoa possa trazer o aspecto sombrio, mais difícil dela, é um trabalho também para ser feito anterior ao despertar. Porque não adianta ela despertar
mas você também não reage bem, porque às vezes a gente também pode não reagir bem a certas confissões, a certas coisas difíceis que a pessoa tenha para trazer, porque nem a gente não, às vezes não tem a habilidade de ouvir aquilo com naturalidade, né? Pois é, mas olha só que coisa, né? Você falou sobre criar esse ambiente que a pessoa consiga se sentir confortável para fazer isso, e foi exatamente uma das primeiras coisas que a gente falou lá no início da live, quando a gente estava falando em ajudar os nossos filhos, né, nessa alfabetização emocional. Porque é a mesma coisa, né? A gente precisa ter esses espaços seguros. E você falando, assim, agora pensando especificamente em relacionamentos, é tão complicado a forma como nós, enquanto sociedade, colocamos como que funciona ou como que deveria funcionar a arte da conquista, aqueles jogos amorosos de relacionamento. Não, você gosta da menina, você não pode dizer, você gosta daquele menino, não, você tem que fazer ele ficar caído por você, você não pode dar, sabe? Então, assim, desde o início, desde a nossa adolescência, a gente recebe essas informações super, né, falsas sobre como que a gente deveria estar se relacionando afetivamente com outras pessoas. E isso vem muito para quando a gente também acaba, enfim, entrando num relacionamento, num casamento, ou alguma coisa que a gente divide uma casa com alguém, por exemplo. E então, por isso que para mim essa é uma das grandes barreiras que existem ali na criação desse espaço seguro emocional entre duas pessoas, ou mais, né, se forem mais pessoas, porque tá sempre todo mundo meio que na retaguarda, assim. Tá, se eu me abrir, mas ela vai jogar na minha cara quando eu disser alguma coisa assim. Ou então não, eu vou tentar ser o mais sensível possível para tentar de alguma forma manipular aquela outra pessoa a fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Então, é muito complicado, e eu sei que é muito difícil, assim, se você está aí querendo fazer algum movimento de se abrir e de se vulnerabilizar com uma outra pessoa que talvez seja, né, completamente imatura emocionalmente, entenda que isso também não é você só se largar e pular de um penhasco. Não pode ser assim, porque a queda pode ser grande também, né? Então, é entender que esse espaço seguro, ele precisa vir das duas partes, ou você precisa estar primeiro tão emocionalmente fortalecida e segura daquilo que você sente, dos seus valores, né, do seu próprio sentimento próprio, que você não vá sentir tanto impacto caso essas coisas sejam utilizadas, né, contra você de alguma forma. Então, acho que é importante ter esse cuidado, porque a gente foi ensinado a se relacionar afetivamente de uma forma muito zoada. Sim, sim. Aqui também tá falando aqui a Ju, não é minha. Aqui tá Não, mas peraí, foda, não. tem uma fala da Ju aqui que você não pode deixar passar, não. Ela deixou aqui e não, você não leu, cara. Que isso? Lê aí. Essa fala dela é importante. Aquela fala bem ou fala mal? É uma Não. fala importante. Ela fala, falando sério agora, é incrivelmente bom ter um parceiro com quem eu posso ser totalmente transparente. Ah, que fofo. Olha aí, tá vendo só? É. E, por outro lado, a outra Ju está trazendo uma questão aqui que é o marido não assume o erro e eu tô calmo e do nada dou uma surtada, né? Isso é difícil também, né? Quando não tem essa questão da responsabilização emocional. Mas, de novo, isso eu sempre entendo que é um caminho em conjunto. Eu sempre fico um pouco dividido quando eu tenho que falar isso, porque dá a sensação que eu estou dizendo para as mulheres, além de tudo que elas fazem, ainda serem babá emocional de homem, né? Babá de marmanjo. Mas, assim, no meu entendimento, eu sigo dizendo que isso, se você assumiu que você vai seguir com aquela pessoa que por inúmeras questões que tem uma dificuldade nesse aspecto, você pode ser uma facilitadora, ainda que seja muito difícil, desse processo de alfabetização, mesmo sabendo que isso não é uma responsabilidade sua e que deveria isso acontecer por conta própria, né? Mas é um dos papéis também do relacionamento. Eu vou embarcar aqui numa pergunta que eu não sei se vai ser muito a última, porque a gente já está no avançado, difícil para falar um pouco dos nossos tempos. A pergunta é assim: o Bolsonaro é um analfabeto emocional? Como isso impacta as decisões que ele toma? É fácil essa pergunta, né? Não sei.
O simples fato de ouvir o nome dele já me causa uma confusão emocional muito grande, de sentimentos muito negativos. Ainda mais assim, nos números que a gente está observando nesses últimos dias, né? Sim, mas eu achei também importante trazer essa questão, porque, lógico, a gente não sabe o que se passa no mundo interno dele, a gente só deduz que coisas muito perturbadoras e esquisitas, para dizer no mínimo, podem Uhum. passar ali dentro, em função dos efeitos que a gente vê acontecendo em termos de governança. Mas acho que a pergunta que está assim, uma pessoa que a gente julga ter comportamentos problemáticos ou danosos, ela é necessariamente uma analfabeta emocional? Eu entendo que sim, e esse é um dos temas que eu trato no livro, que é qual é a relação entre o que a gente chama, no aspecto moral, de maldade e imaturidade emocional. Se existe uma relação entre essas duas coisas, porque eu gosto de analisar as coisas por muitos ângulos, né? Quando a gente pensa do ponto de vista político, a gente tem uma perspectiva. Quando a gente pensa do ponto de vista jurídico, outra perspectiva. Quando a gente olha pelo ponto de vista moral, outra perspectiva. Mas eu também gosto de pensar, mesmo de pessoas que causam mix de emoções ruins, muitas pessoas, e boas em outras, que entender o aspecto também do ponto de vista psicológico ajuda também a gente a formatar as ideias de como a perda da capacidade de processamento emocional pode nos levar a decisões que impactam muitas pessoas, seja um chefe, um pai de família, uma mãe de família, um líder, um governante, a tomarem decisões problemáticas e ruins, em última medida, em termos de efeito sobre os outros, né? Já deu Sim, para calmar? sim, sim. Eu acho que assim, se fosse para falar alguma coisa, eu iria também na linha da Lugama, que tá comentando bastante aqui, que ali assim não dá para a gente traçar perfis, né? Eu acho que é muita prepotência nossa querer traçar algum tipo de perfil. Mas eu acho que vem alguma coisa ali nessa linha da perversão, não a perversão de dizer ser uma pessoa má, porque de fato existem vários indícios ali, mas desse lugar de uma pessoa que tem um traço de personalidade que cria uma visão de mundo que é completamente desconexa com a realidade e que é completamente, assim, completamente inexistente em termos de empatia, né? Ou seja, é uma pessoa que ela pode ver os números que a gente está vendo agora e ela não sente remorso. Ela não sente que aquilo, de alguma forma, no meu caso, de todas as formas, tem dedo dele nisso, obviamente. Ele poderia completamente fazer com que nós estivéssemos vivendo uma realidade muito diferente, mas é alguém que não sente esse remorso, que não tem essa empatia, e que está preocupado com outros assuntos, com outras pautas, né? Então eu acho que, para além da questão do analfabetismo emocional, tem essa distorção ali de realidade e essa dificuldade de ter, essa ausência talvez completa de empatia, né? E quando a gente fala de ausência de empatia, é legal falar isso porque a empatia ela é um sentimento que você tem uma janela ali, uma janela ótima para você desenvolver isso com os seus filhos. Sabe essa coisa das células da visão, que se elas não são estimuladas, você perde aquela janela de desenvolvimento, você nunca mais vai enxergar da forma como você enxergaria? Se você pegasse um bebê e fizesse, enfim, você tem algumas janelas ali que você tem que desenvolver. Nesses primeiros anos de vida, é a janela mais importante para você desenvolver empatia. Depois é muito mais difícil para aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele adulto, entender o que é você sentir aquilo pelo outro ou tentar se colocar no lugar do outro. Então, acho que existe muito essa dificuldade em sentir empatia, em se conectar com o outro, e eu acho que é meio que trouxe a gente até hoje aqui nessa tempestade
de sentimentos, nesse mixed feelings danado, mas que são todos negativos em relação a ele. Sim. E eu queria arriscar um palpite a respeito de como a gente se sente emocionalmente nesses tempos, muitas mortes, pandemia comendo solta, desgovernança. No meu entendimento, esse fenômeno foi um conceito que eu entendi que existe, que são períodos que causam emoções suprarracionais, né? Que seriam o quê? São emoções que elas estão tão além da nossa compreensão do que está acontecendo, tamanha complexidade, que, por exemplo, quando caiu a bomba atômica no Japão, isso foi relatado depois por estudos, assim, as pessoas não sabiam descrever como elas estavam se sentindo, porque é como se elas tivessem mal entendendo o que estava acontecendo, de tanta complexidade, de tanto absurdo, infinito que estava acontecendo. Então, eu acho que é um pouco desse tipo de sensação de não compreensão, a gente não captura o que está acontecendo. Por isso que a gente se sente emocionalmente mais do que confuso. É quase como se fosse da natureza do inenarrável, do indescritível, que a gente só vai conseguir descrever depois que a gente tomar um pouco de distância dos acontecimentos, e a gente vai conseguir descrever as coisas tal como elas estão acontecendo nos tempos que a gente está vivendo, né? Então, isso é muito importante da gente entender por que a gente está se sentindo tão emocionalmente confuso. Porque a gente está sendo atravessado por muitos fenômenos que mexem numa teia muito complexa de percepção da realidade e de uma percepção de uma certa cultura, de modo geral, no Brasil, no caso, que a gente não está conseguindo capturar isso, e por isso a gente não consegue nomear o fato, os acontecidos em si, né? Eu acho que é exatamente isso aí mesmo. Então, né, todo mundo aqui que está vendo a live hoje, ao vivo, depois assistindo em casa, não se assuste porque você está no estado de perplexidade. Se você está no estado de perplexidade onde você não está conseguindo se mover porque você está muito em choque com as coisas, isso é compreensível nesse tipo de situação que a gente está vivendo, mas fique tranquilo, fique tranquila, porque a gente vai conseguir, com o tempo, nomear isso que está acontecendo. E esse é um treino também do ponto de vista de maturidade emocional, que que é aprender a dar um tempo para si mesmo para poder chegar em conclusões mais apropriadas do que a gente está vivendo naquele momento. Então, do mesmo jeito que a gente falou aqui na live, estou num momento confuso, a gente está num momento coletivo muito confuso, mas a gente vai conseguir nomear isso, e a gente precisa ter paciência até chegar nesse ponto de entender a complexidade da nossa experiência emocional, apesar de que a gente pode nomear que a gente está triste, com medo, com raiva, com inveja de outros países, quer dizer, a gente está com muitas emoções, mas compreender completamente a profundidade do que a gente está sentindo emocionalmente, para a gente agora nesse momento é ainda um pouco difícil, mas em última instância a gente está num grande processo de luto, e luto, só para ir concluindo também, não tem exatamente uma solução. O luto é um processo, um processo que a gente está vivendo, que ele é um processo de lidar com perdas, com o amor,
para quem está vendo o WandaVision, a saudade é o amor que perdura, o luto também é o amor que perdura de alguma maneira. Então, por trás disso tudo tem muito amor sendo vivido e machucado e curado e transformado simultaneamente. Por isso que isso evoca muitas coisas importantes que a gente às vezes não consegue nomear. Então não vai ter solução porque isso não é necessariamente um problema. Não é um problema. É um processo da vida de elaboração continuada. Os últimos apontamentos para a gente ir concluindo. Lindo, lindo, lindo. Não tem nem mais o que falar depois disso aí que você falou, cara. Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que. E é curioso ver, né? Porque normalmente grandes calamidades aconteceram, assim, historicamente, né? Nunca aconteceram durante um momento que a gente tinha tanto bombardeio de informação por todos os lados. Então, eu acho que, inclusive, esse contexto que a gente vive, de estar sempre hiperconectado, isso faz com que a gente viva tudo isso de uma forma muito mais intensa do que se a gente tivesse algumas décadas atrás. E isso também, entender isso, entender que, peraí, às vezes eu preciso dar um respiro, não, sabe, sei lá, se você busca muita informação, por exemplo, pelo Twitter, pega alguns dias de respiro de fora do Twitter. Se você pega muita informação do Instagram, pega alguns dias de respiro fora disso. E tente respirar também, porque se normalmente, né, esse excesso de informações, ele já sufoca a gente, imagina numa situação como essa que a gente está vivendo. Então, essa é a minha dica final aí também. E eu sempre digo, quando a gente está com muito medo, a gente se encolhe, se acolhe junto do medo do outro, porque se ele está com medo também, a gente se protege junto, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. A gente Uhum. está meio que se dando as mãos e tentando caminhar um pouco no escuro até a gente conseguir tatear algo que fique um pouco mais claro para a gente e a gente vai trazendo as outras pessoas mais para perto e o amor vai aconchegando a gente nos dias difíceis. É isso, para não Isso esquecer de não. novo. Ah, isso aí que eu ia falar. Esse é o livro Maturidade Emocional, porque algumas pessoas agem como adultas e outras não. Olha esse homem, gente. Muito, muito obrigado, Thiago. Estar com você é sempre muito especial, muito bom. Obrigado pelas palavras, pelos ensinamentos, por você estar sempre vivo e lutando por essas coisas que você acredita e que com certeza beneficiaram e vão continuar beneficiando muitas pessoas que encontrarem com você. Obrigado, querida. É sempre um prazer imenso conversar com você. É uma forma da gente também tá próximo, né? Tá junto e tá se sentindo amado e amando. Então, fico sempre muito feliz de conversar. Vamos fazer isso mais vezes. Se você quiser divulgar mais vezes, me chama que a gente divulga várias vezes o seu livro, entendeu? E a gente vai fazer várias lives por aí. Mas obrigado, inclusive, para vocês aí que comentaram bastante, acompanharam a gente até o final aqui. É um prazer imenso estar conversando, trocando com vocês aí também, tá bom? Obrigado para todo mundo que está aqui acompanhando. Eu vi que as coisas começou a ferver aqui o debate, então é importante. É, E a gente vai continuar nos comentários da postagem que vai ficar salva. Então vai ficar salva aqui. Obrigado de coração. Beijo, beijo, beijo a todo mundo. beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.